realmente, não posso tirar o mérito dela, não. Aham. Mas se é a Isabela falando... Diane, eu pensei a mesma coisa, viu? Aham. Eu quase que eu falei ela assim, eu fiquei caladinha, né? Eu falei assim, gente, mas se é a minha professora aqui, vocês iam ver o que é palestra. A misericórdia, deixa abaixo. Sabe falar assim, com firmeza. Você está de parabéns na fala. Obrigada. É importante, né, a gente ter o feedback, até para saber onde precisa melhorar, né? A Camila também arrasou lá, minha filha, chegou no meio da palestra assim, professora, eu vi a palestra toda, eu vi você falando e tudo. Eita, Fel, Ai, professora, eu não consegui não falar, professora, porque ela falou mas eu amei. Exatamente a sua aula. Ela falou tudo que você já ensinou, ela falou tudo que você já explicou, ela falou a sua aula inteira praticamente desenhada. Então, assim, olha, eu só fui olhando, eu só fui vendo e falando assim, a Isabela já falou isso, a Isabela já falou isso, a Isabela já falou isso. Então, assim, foi muito bom, claro que assim, ouvir de outras pessoas, ela acabava falando de uma forma diferente da forma que você fala na aula. Mas não foi, assim, ela não deixou nada fora, aquém do que você dá na aula pra gente. Olha, eu não assisti não, minha filha, porque no horário durante top, o dia, eu estou top. dando aula em outro lugar e não dá para eu ver, mas depois no fim de semana eu vou assistir. Ah, tá. Camila foi chegou muito assim, legal, mas a bola assim... e botou a bola dentro do gol, assim, ó, pá! Eu falei, professora, eu lembrei de você a palestra inteira. Se não fosse combinado, não tinha, né? Nem foi combinado, não dava tão certo assim. É verdade. Ai, Claudinha, obrigada. Eu também lembrei e falei, se essa palestra mesmo que a Camila está falando, falei, ó, a palavra da Isabela lá, a Isabela falando. Ai, minha filha, você não sabe o tanto de WhatsApp que eu recebo, cada um, eu ganho tanto professor, nome. É para você ver que mesmo você puxando a nossa orelha, mesmo você brigando com a gente, mesmo você xingando a gente lembra de você em tudo, tá vendo? Se eu pudesse, a gente mudava lembra aquele em mote. tudo, professora. Não tem jeito, qualquer coisa que você fala, a gente lembra. Que seja em palestra, que seja no dia a dia. No meu dia a dia, então, às vezes acontece cada coisa que eu fico pensando assim, meu Deus do céu, olha a Isabela aqui na minha cabeça. Gente, desculpa, eu consegui entrar na aula só agora. Quando eu tô nervosa, eu lembro da Isabela. Não, misericórdia, quando tá nervosa, lembra de mim. Ô, Jeová. Eu lembro da Isabela falando, toma um copo de água, respira, e toma uma dose de equilíbrio. Isso, eu lembro certinho dela falando. Meu Deus, tô deixando os meninos traumatizados, meu pai. Mas a gente esquece. Não, professor, eu acho bom, porque isso ajuda a gente, entendeu? Não acho ruim, não, pelo contrário. Mas agora que eu tenho mais liberdade, eu ando falando mais as coisas com vocês, sabe? Melhora a gente muito. Agora eu sei que eu posso falar e eu vou ser bem recebida, sabe? Tem gente que eu vou até o final, assim, puxando a rédea. Opa, peraí. Independente da matéria, sabe? Mas tem gente que, dependendo de como recebe, eu dou a matéria, mas a rédea não tem, não. Eu deixo correr solto. Professora, eu não sei se todo mundo da turma pensou a mesma coisa, mas, por exemplo, a gente teve uma conversa com o Samuel, acho que umas 3 aulas atrás, e o Samuel estava falando com a gente que alguns professores ficam com a gente até o final do curso, que dão várias outras matérias e tal. E aí ele estava falando professor por professor. E aí eu achei muito engraçado, porque nesse dia eu estava com a câmera ligada e eu ficava vendo a fotinha e, às vezes, a reação das pessoas no chat. Algumas pessoas também estavam com a câmera ligada e a carinha das pessoas quando ele falava, tipo assim, nossa, que bom, essa professora vai ficar até o final. Foi muito engraçado. Claro que alguns professores, gente, o que o Rafa estava meio que falando, alguns professores, gente, graças a Deus, é só no primeiro período. Mas outros, a gente ficou muito feliz que vai continuar até o final. Se a Isabela continuar, eu vou sair, viu, Camila? Aí, pronto, já deu rebelião. Rebelião. Bora pra aula, gente. Ai, meu Deus, deixa eu tirar dessa gravação aqui, senão dá confusão. Mas eu não sei, né? Eu não sei como é que ele pronunciou para vocês, mas eu não sei, porque como eu fico tudo quanto é lugar, aí eu não sei como é que as aulas... Na verdade, ele explicou que vai depender do horário que o professor tem livre, né? Mas que alguns professores conseguem encaixar os horários para ficar com a gente até mais para frente, assim. Mais para porque vocês têm... As matérias também, não dá, Isabel? Eu dou qualquer uma do curso de vocês. Aí, acho que eu sou o único professor de vocês que dá todas as matérias. Foi isso que ele explicou. Ele falou assim, aí, por exemplo, vai pegar, né?
Vai pegar os horários e vai dividir as matérias que você conseguir pegar e aí fica até o final. Mas a Ele maioria estava dos falando, era professores isso. que vocês têm, eles são exclusivos só da rádio, né? A maioria, 90%, 99% dos professores que vocês têm é exclusivo da rádio. Só dão aula para a rádio mesmo. Eu fico na enfermagem, né? Na enfermagem, na rádio e aos sábados no curso de especialização. Então, se na hora que der ali para cruzar, porque eu não posso tirar o lugar de outro, assim, sabe? Então, mas vai dar tudo certo, vamos ver. Se a gente não se encontrar aqui nas matérias, a gente se encontra na escola, a gente se vê na rede social, a gente se vê. Pode deixar. Bom que vocês dão uma descansada aí dessa falação na cabeça de vocês. Rafa, meu filho, você viu que o próprio Zoom te cortou? É melhor, Rafael, ficar calado. Rafael querendo fazer a terapia, tadinho. Melhor ficar quieto, Rafael. Professora do céu, você não sabe da missa metade, menina. Depois do curso, para não ser antiético, nós conversamos sobre o assunto. Sim. Quando formar, depois de um ano e meio lá para frente, nós marcamos de tomar uma cerveja, nós reunimos a turma e nós vou conversamos. Cobrar, hein, gente? Tô dentro, totalmente. Bora lá. Torcendo por só isso aí. Só para não aí. ser antiético. Sim, mas faz parte mesmo, é isso aí. Deixa eu até botar no... A gente tenta aprender com prazer também. Porque você faz isso com muito prazer, você está de parabéns, você é muito inteligente. Quando eu crescer, eu vou querer ser um pouco só. Você vai ser melhor do que eu, não tem dúvida disso. Você é muito melhor. Inteligente. Não, muito mesmo. Está de parabéns. Obrigada. Você faz com carinho. Você não faz por obrigação. Não. Você faz por carinho. Não, eu tenho muita satisfação. Eu acho que é uma... Eu acho que é uma unanimidade entre todos os alunos, a gente conhece muito bem. Nessa altura do campeonato, por mais que alguns a gente não tenha aula presencial, a gente conhece os nossos professores e eles já nos conhecem. Já. Então, por isso que eu acho que, por exemplo, a gente tem muito carinho por você, pela Maria, pelo Samuel e pelo Douglas, porque a gente vê nitidamente que vocês querem ensinar e vocês não querem só passar a matéria, vocês querem que a gente aprenda, que a gente entenda totalmente a matéria, sabe? Não quer que a gente só passe pelo curso só porque a gente pagou e é isso. Mas é porque a gente tem que entender, aprender para ser bons profissionais lá na frente. É isso aí, falou muito bem, isso aí. Mas falou tudo que a gente queria falar, Laurinha. Arrasou. Arrasane. Já pode me chamar para ser porta-voz da equipe, do grupo, da turma. Aí! Pode deixar, né? Você sabe onde que eu quero vocês? Na semana da radiologia, daqui um ano e pouco aí, voltar para eu te entrevistar. E aí, Laura, como que foi estar sentada aqui? Hoje está bombando no mercado. Pode me chamar que eu vou bombar. Né? Fala aí para mim, Laura, pode deixar. Vou lembrar de vocês todos. Eu vi que teve uma palestra com, acho que 3 ex-alunos, não foi? Sim, é sensacional. Então, eu quero ser uma dessas no ano que vem. Não é? Pois é. Trabalha aí para isso, minha filha. Trabalhem para isso. Isso depende agora, é um conjunto, né? Nós estamos te dando conhecimento e você tem que fazer sua parte do lado de lá aí, né? Para que isso tudo aconteça, né? Ele falou também da Unimed, gente, muito sobre a radiologia, vocês não viram, não? Quem assistiu prestou atenção? Gente, a tecnologia, o setor de radiologia, né? Não vai expandir demais. E ele não estava falando, nem, acho que nem sabe direito que nós temos o curso de radiologia aqui na escola, porque lá na Unimed nós temos o campo de estágio só para técnico de enfermagem por enquanto, né? Nós não temos com radiologia. E ele falou muito, né, das partes de tecnologia, que vão crescer muito, e ele falou várias vezes, ele ia e voltava e falava da radiologia. Isso que eu falei com você, assiste os trem aqui, porque vai vir muita coisa que não serve só para enfermagem, não, serve para vocês também. Né? Vamos lá. Rafael, tá tudo bem aí? Você gosta, né, Isabela? Não, é porque eu estou na aula de psicologia, tenho que me preocupar com ele. Mas é só para perguntar se você está bem aí. Senti lá da alma, gente. Aí falou até... Não, professor, eu tenho que, fazer uma terapia, sim, porque foi muito mais do que profundo, né? Tadinho. Gente, me ajuda aí, por favor.
Eu lembro que nós paramos uma aula super bacana, nós falamos de muita história das empresas, né? Que fizeram vocês refletirem aí um pouco sobre isso. A gente estava em transmissão organizacional, né? Sobre a empresa. Aí nós falamos das histórias da empresa. Eu comentei com vocês muito sobre o Hermes Pardini, né? Sobre crescimento, como que foi, como é que aconteceu. Nós falamos sobre rituais, né? Toda vez que... É isso mesmo, gente? Eu estou doida que eu estava aqui. É isso mesmo. Né? Então tá. Toda empresa, por exemplo, para fazer uma demissão ou uma admissão, vou contar... Rafael, eu acho que caiu aí, que está entrando de novo, por isso que ele não me respondeu. Por exemplo, eu trabalho em empresa que toda admissão, Axial, por exemplo, toda admissão, quando você foi contratado e está chegando hoje, o primeiro dia seu, seja que você é um gerente ou um técnico de radiologia, você vai passar por um mesmo treinamento que chama um treinamento institucional. Você vai conhecer a empresa toda, né? Tem pessoas que fazem numa sala, te apresentam isso para você o dia inteiro, tem pessoas que te levam para fazer um tour lá dentro do hospital ou da clínica, aí depende, né? E tem empresas que não têm essa admissão, né? Você já chega hoje, já começa, passa com você rapidinho ali, já senta você lá para acompanhar uma pessoa e o pau já vai quebrando, né? Então, rituais, então são, por que a gente tende a ligar, né, a palavra rituais mais com relação à religião, né? Mas é isso mesmo, são rituais que todos fazem, todo dia na igreja católica, não tem aquela coisa de confessar, depois você pode pegar a hóstia, depois tem o culto, não, gente, a missa, né? O evangelho também tem a ceia, a Santa Ceia, tem o louvor, né, que canta as músicas, tem isso. Então, aqui são rituais. O que são rituais? Sempre tem aquele passo a passo a ser seguido da mesma forma, né? Relacionado àquela crença, aqui é relacionado àquela empresa. Então, na demissão, né? Na demissão, os outros lugares que eu trabalhei era de um jeito, um outro hospital que eu trabalhei nossa, era penoso demais, gente. Você via a pessoa lá quase, às vezes, matando um paciente, você não podia mandar embora. Você tinha que ter uma quantidade de provas documentais, para você chegar ao patamar de chegar a solicitar o desligamento. Dá vontade de falar assim, deixa então matar. Porque se a empresa quer que você faça isso tudo, vendo que não tem jeito, que vai morrer um na mão ali daqui a pouco, eu quase morria quando eu vi aquilo acontecer. Então, assim, cada empresa, né, que vocês, despedida, né, despedida de um funcionário que está aposentando, às vezes tal empresa tem um certo ritual de homenagear, o Pardini tem muito isso, porque tem muita história, né, sempre homenageia esses funcionários, assim, muito antigos, sempre de alguma forma, sabe? É muito bacana. Heróis, né, que nós vimos. Isso aqui tem muito, né? Algumas empresas não têm porque são empresas que possuem um turnover muito alto, que é a demissão, né? Muita rotatividade de colaboradores, mas empresas como a Hermes Pardini, que os funcionários têm muitos anos de história, grande parte tem esses heróis, que eu acho que eu até contei para vocês no dia a história, né? De um rapaz que entrou lá, office boy. Hoje ele é coordenador da teleradiologia do Hermes Pardini, o Éder Barbosa. Eu que contratei, eu fiz processo seletivo ele para office boy. Ele pegava as coisas lá na unidade do Life Center, passava na Hemorese e ia para Bernardo Monteiro. Ficava o dia inteiro assim, ó, sobe e desce, lá em cima, sobe e desce. Aí ele começou a estudar, ele me perguntou qual curso que ele deveria fazer, que ele gostava da radiologia, mas estava preocupado com a enfermagem. Falei assim, então faz o que você gosta, faça radiologia. Gente, o menino hoje é coordenador da telemedicina do Hermes Pardini, tá? Extremamente merecedor, sabe? Assim, menino novo, fez tudo assim na vida dele, assim, lá dentro, sabe? Uma progressão muito bonita. Telemedicina é onde que faz o exame aqui lá no interior e manda as imagens para o nosso médico do Hermes Pardini laudar, tá? Mas, às vezes, ele tem que pegar o carro e ir lá no interior e ensinar o médico como que ele vai mandar a imagem. Então, são várias modernidades que tem no mercado. E o único que trabalha com isso é o Hermes Pardini. São Paulo é assim, ó. Mas aqui em Belo Horizonte, o único que trabalha com isso é o Pardini. Telemedicina, na área de imagem. Ele é formado em técnico em radiologia, coordenador dessa área. Então, são essas pessoas que nós vimos como heróis, né? Que progrediram, tiveram uma ascensão dentro da empresa, né? O doutor Hermes é um deles, né? Que formou tudo que formou, e dentre outros que vocês vão conhecerem, né?
que está não sei quantos anos lá, que é um profissional de grande referência, né? Por aí vai. Vocês, às vezes, já devem ter profissionais que se espelham, que seguem na rede social e tudo mais. Aqui, ó, as histórias desses profissionais, né, têm essa trajetória, né, interna, e serve para reforçar o comportamento adequado da instituição. Ou seja, se ela permaneceu por tantos anos ali, significa que ela seguiu todas as regras ali daquela empresa, né? Símbolos. Os símbolos é por meio de objetivo, né? Logotipo, a marca, né? Que a empresa tem por meio dela. Uns símbolos, né? Um status, por exemplo. O Pardini não muda aquela cor, tipo um vermelho com branco, né? Assim, é sempre marcado ali, aquelas cores, sempre foram aquelas cores. Muda um pouquinho, né? Vai evoluindo, né? Vai mudando a logomarca, mas não deixa aquela essência antiga ali, que todo mundo sabe que é de lá, né? Aquela cor meio beterraba, né? Linguagem. Então, os termos utilizados para descrever uma situação, objetivo, equipamento, a formalidade. Então, linguagem eu não posso conversar lá dentro da empresa do jeito que eu converso na minha casa, né? É o que eu converso sempre com vocês aí. Já comecem a treinar essas terminologias todas aí, que vocês ouvem o tempo todo, no dia a dia de vocês, né? O povo começa a chamar vocês de chato. E só porque está estudando agora, fica com essas bobeiradas agora. Mas deixa para lá. Vai treinar, porque vai ser um diferencial na hora que você tiver esse diálogo técnico, inclusive na entrevista, né? Porque você tem entrevista com o RH, é a primeira, né? Que ele não entende nada dessa questão técnica, mas depois você vai para a mão do gestor da área, que vai ser o seu chefe, né? Ele que vai bater o martelo final. Partes formais e informais, né? Que é tudo relacionado também à empresa. Então, vem de novo essa questão aí da cultura, né? O que a cultura da empresa representa? Então, essa parte formal é aqueles componentes visíveis e publicamente observados ali, que direciona a gente nas tarefas, em várias coisas. O que é formal? Que tal o documento que eu tenho que seguir? Eu, Isabela, tenho aqui, ó, a programação toda na semana da enfermagem. Eu tenho que seguir isso aqui. Isso aqui é uma parte formal. Eu posso chegar aqui e mudar? Gente, em vez de ser 19, vai ser 17 horas, tá? Eu não posso, né? Então, isso aqui é uma parte formal da instituição que eu tenho que seguir, tá? É um documento visível, publicado, igual tá aí, porque todo mundo está sabendo dessa programação que está nas nossas redes sociais da semana inteira. Então, é algo formal que eu tenho que seguir. E a parte informal? São componentes invisíveis, cobertos, direcionados para o aspecto social, psicológico. Por que chama informal? Porque vai haver alterações ali se necessário, vai haver reajuste ali se necessário. Então, o formal é algo que não pode ser mudado, o informal é algo que pode ter uma lapidação ali no decorrer de tudo, se necessário, sabe? 3 níveis de apresentação. Então, eu tenho artefatos, valores compartilhados e pressuposições básicas. Essa palavra artefato, gente, você já deve ter ouvido aí nas matérias, né? Artefato na radiologia é algo que não deveria estar na imagem e está, né? Por exemplo, um colchete de sutiã. Fui tirar o raio-x de tórax, apareceu o ferrinho do sutiã. Aí a gente chama aquilo de artefato. Vocês já devem ter aprendido isso aí, né? Mas aqui, a palavra artefato, ó, são as coisas que uma pessoa vê, escuta ou sente, quando se depara com uma organização cuja cultura não é conhecida. Foi o que eu senti naquele hospital que eu comentei com vocês. Eu cheguei lá, tudo era grego, né? Então, e muitos de vocês, eu acredito que nem fazem ideia que ela funciona dessa forma. Realmente é uma cultura desconhecida, não é... Quem estudar sobre a empresa, que é algo que eu não fiz, que eu falei para vocês fazerem na época, vai ver um pouquinho disso, mas não profundo quanto é viver lá dentro, sabe? O que eu estou querendo dizer, gente, porque eu fico falando sempre entre linhas, né? É até ruim para vocês entenderem. Mas eu não gosto muito de ficar citando, não, mas vou falar um pouquinho, tá? A Unimed. A Unimed é uma cooperativa médica. Cooperativa médica.
A Unimed nunca foi serviços próprios na vida. O que é serviços próprios, professora? Fala grego, não. A Unimed é serviços próprios, eu quero dizer que a Unimed nunca foi hospital. Ela é hospital recente, né? A Unimed é um plano de saúde. O foco dela, gente, é vender plano de saúde. O foco dela não é construir hospital. Por ela nem construiria, tá? O foco dela é plano de saúde. E hoje ela é a detentora da rede toda aí, né? A que dita as regras do mercado nosso aí, Belo Horizonte, região metropolitana, né? Então, é diferente. É diferente você trabalhar no Felício Roxo, trabalhar no Semper e trabalhar na Unimed. O Felício Roxo e Semper, se você cair aqui ou cair aqui, vai estar de boa, você vai ter um pontinho ou outro para ajustar, que é realmente só dessa empresa, uma cultura só daqui. Aqui na Unimed, não. É o preto no branco, sabe? Então, os médicos são donos do hospital, porque eles são donos da cooperativa que gerou o plano de saúde, que gerou os serviços próprios. O andar da carruagem é diferente, tudo é diferente, sabe? Ô, professora, Oi. por que que muitos dos médicos que, por exemplo, os médicos que atendem na Unimed, não sei se a senhora vai poder me falar isso, né? Mas por que que muitos dos médicos que atendem nos hospitais da Unimed reclamam tanto que a Unimed paga mal? Os próprios médicos? Eu já tive, por exemplo, a minha obstetra que fez o acompanhamento todo da gravidez da Juju, ela falava muito comigo que ela trabalhou na Unimed uma época na vida dela, mas que ela saiu exatamente por isso, porque lá eles pagavam muito mal para os médicos, que não valia a pena. Ô, Camila, aí depende de a história é gigantesca para eu te responder disso, sabe? Por exemplo, para trabalhar nos serviços próprios da Unimed, o que é serviços próprios da Unimed? Os hospitais da Unimed. Ele tem que ser cooperado. O que é ser cooperado? Ele ser um dos acionistas, um dos cotistas, um dos donos da Unimed. Para ele ser cooperado, ser acionista, quando abrir vaga, ele vai pagar, não sei se é 100 mil ou 200 mil reais que está a cota hoje para entrar. Ele ainda faz uma prova igual de concurso e a prova oral e a prova técnica. Aí ele vira cotista, acionista do corpo clínico da Unimed. Mas, às vezes, abre uma vaga para uma especialidade no ano. Não abre mais vaga para ninguém se cooperar, ninguém ser cooperado. Esse médico que é cooperado, ele ganha rios de dinheiro, minha filha, baldes de dinheiro. Porque ele ganha participação dos planos de saúde, ele ganha participação de um monte de coisa sem fazer nada. Mas tem alguns pouquíssimos médicos dentro dos serviços próprios dos hospitais da Unimed que são, vocês não ficam contando isso aí fora não, gente, não pode não, que são contratados, eles não são cooperados, mas são médicos que prestam serviços dentro do hospital, sabe? Mas isso, sócio cooperado, que é cardiologista, não quiser trabalhar no hospital que é dele. Não, eu autorizo, pode chamar um médico daí de fora e pôr aqui para atender. Mas, do contrário, é raríssimo você achar um médico que não é cooperado dentro dos serviços próprios. Os serviços próprios, a maioria são eles que são donos. O anestesista que vai te anestesiar lá dentro, o emergencista, o cardiologista, o radiologista, todos são cooperados. Todos. Por isso que eles mandam e desmandam do jeito que querem. Ele é dono do hospital. Mas tem a questão voltada, a outra questão para eu te responder, tem essa, que às vezes ela não pode ser cooperada e foi chamada para atender lá, que é bem provável, que tem pouco obstetra cooperado, pouquíssimo. Eu penava para achar obstetra para atender para mim no ultrassom. E tem o outro lado aqui, que é todos os planos de saúde. Tem Unimed, Golden Cross, não sei o quê, não sei o quê. A porcentagem que o plano de saúde paga para o médico atender, paga para o médico fazer o parto, é pouca, pelo risco que um obstetra corre. Eu jamais queria ser obstetra na minha vida, gente. Então, deve ser isso, deve ser por isso que ela falava isso. Então. E pode ser que o plano dá 1.000, sei lá, paga uma porcentagem melhor do que a Unimed para ela. Cada consulta vale X, entendeu? Professora. Oi, Lô. Por que o obstetra ele corre muito risco?
Porque tudo pode mudar ali para ele ganhar, às vezes, R$ 100 no seu parto, pelo plano de saúde. Você estava programada, fez um pré-natal espetacular. Corre o na risco hora até do neném morrer na mão dele, né, professor? E ele ganha, tipo, Até mesmo nada, uma ganha miséria. R$ 100. Ou a Entendeu? mãe mesmo morrer no parto. O menino revira todo ali, o trem complica, vira aquele angu de caroço, o pré-natal foi todo perfeito, por causa de R$ 100, esse médico vai voltar para Coisa casa que ia ser derrotado. 40 Então, é bem minutos, estável, né? vira dias no CTI, vira... E assim Então, vai. assim, eu não vejo muita formação de GO ultimamente. Os ginecologistas são bem mais velhos que a gente vê, e principalmente cooperados. Se eu te falar que a maioria que são cooperados, que eu sei muito de cabeça, que eu trabalhei com eles, são todos com bem mais de 50 anos, eu ia falar a média Doutor de Altino, 60 você anos. conhece, Isabela? Conheço. Nosso Altino tem tadinho, ele boia demais, porque ele já é velho, ele não entra na tecnologia. A maioria eu penava com eles com isso. Nossa, eu Ele é um podia saber excelente tudo. ginecologista, mas ele não entra na tecnologia de Não, jeito nenhum. aí você tem que ter uma pessoa para fazer para eles, porque eles não vão entrar no eixo, ele é dono do Eu trabalhei hospital. com ele e ele me tirava lá da recepção para me entrar no computador para ele. Todos eles. Eu tive muita dificuldade também em achar, na época que a Juju nasceu, eu tinha a Unimed e tinha o plano de saúde da aeronáutica do meu marido. Eu tive muita dificuldade de achar obstetra lá na Unimed, assim, com disponibilidade, obstetra boa mesmo, né? Tanto que eu fiz o meu pré-natal todo na aeronáutica e ganhei pela Unimed. Aí ganhei com plantonista, porque você não acha um obstetra bom para você falar assim, não, eu quero esse aqui para me acompanhar. Então, você difícil. viveu a história toda que eu contei, né? Foi muito difícil. Tanto que eu preferi fazer o meu pré-natal todo com uma médica, porque eu sabia que ela ia me acompanhar, eu tinha contato dela, eu fazia um pré-natal mais preciso. Lá na Unimed eu não tinha isso. Exatamente, é assim mesmo. E eu nem trabalhava na Unimed do Grajaú, que é exclusiva maternidade dos serviços próprios da Unimed, não, minha filha. Foi lá que eu ganhei. Não era nem lá, eu já passava aperto do lado de cá na Contorno. Quanto mais o povo que é do Grajaú, Deus me livre, deve penar. Assim, eu até gostei da médica que me atendeu no plantão, né? Eu não tenho nada para reclamar dela. Não, é excelente, eu ganhei menino lá. Porém, a gente não tinha esse contato, né? Que, querendo ou não, uma gestante tem um contato mais direto com o médico. Eu não tinha esse contato com nenhum da Unimed, não conseguia. Cada vez que eu ligava para lá, ou que eu ia lá, era uma pessoa completamente diferente, uma confusão danada. Não consegue não. Então, não tem. Então, assim, a gente vê essas formações, essa deficiência no mercado, sabe? A Unimed passa aperto com isso também, né? Porque se ela vende o plano de saúde, o cliente precisa disso, e ela não consegue, ela entra na ANS, né? Ela faz uma reclamação, que às vezes a multa é 100 mil, 180 mil. Você sabe disso, né, Natália? Completamente. Nosso Deus. Isso aí é uma demais. E sabe por que é bom vocês saberem um pouco dessas coisas? Para saber como é que as coisas acontecem, sabe? Teve noção, professora, mas não vou mexer com nada disso. Tem que eu vou caçar com obstetra. Não é caçar com nada, não, gente. É ter noção, visão de onde você está, como é que funciona um hospital. Você vai trabalhar lá dentro. Será que ninguém da sua casa, quando você estiver no aniversário, no churrasco, vai te perguntar? Não, Luciana, e como é que funciona lá dentro do hospital? Como é que funcionam as coisas? Como é que é isso? Você vai perguntar, porque... Eles perguntam hoje, que eu ainda estou estudando, às vezes sento e falo assim, como é que é isso? Para que serve isso? Eu falo, gente, calma, eu ainda não sei essas coisas não, mas pergunta. Perguntam então, mesmo, eles acham que você tem que estar por dentro de tudo. Tudo, salvar até vida, minha filha. Aconteceu alguma coisa com a vizinha, você tem que saber como é que vai salvar a vida dela, né? Então, Alguns pensam assim, vestiu o jaleco já é médico. Mais ou menos por aí. Então, o que vocês têm que fazer? Se capacitar mesmo, vocês não têm obrigação de saber tudo, mas entender, pelo menos, de longe, o funcionamento, sabe? Eu sei disso tudo, gente, porque eu vivi a gestão lá, eu fui gestora durante 6 anos. Então, esses dados mais profundos, eu vivi na pele, rasgado, durante muito tempo. Vocês não têm obrigação de saber, né? Mas, às vezes, ter noção, saber que isso existe, é interessante, sabe? Para quem é da área da saúde, né? E muita gente que não faz a mínima ideia dessa história que eu estou contando para vocês. Né?
E nem vai saber, vai trabalhar a vida toda no hospital X, Mater Dei, Belo Horizonte, sei lá, e não vai saber disso a vida toda, né? Essas questões de valores compartilhados, né? São as coisas mais importantes para a organização, né? Que criam razões para os membros agirem de uma determinada forma, né? Onde eu te compartilho os valores, né? Assim, gente, então vocês têm que aqui ter valores de ética, de moral, né? De comportamento, algumas coisas vão ter que ser lapidadas, né? O Emerson vai ter que tirar a foto dele lá, então são valores que a gente vai compartilhando aqui para poder a gente até mesmo ser aceito, né? Em alguns ambientes, algumas instituições e tudo mais, né? Pressuposições básicas são as coisas que os membros acreditam da empresa, né? Os artefatos são valores compartilhados e pressuposições básicas em um conjunto que determinado comportamento da organização. Ou seja, conhecer a cultura organizacional de uma empresa é importante, não só para o indivíduo, para mim, que vai trabalhar lá dentro, mas para toda pessoa que vai se relacionar com a organização. Esse conhecimento depende do sucesso ou insucesso na relação entre empresa e pessoa. Por exemplo, eu conto muito para vocês do Pardini, por exemplo, ou da Unimed, mas é porque eu conheci a cultura da empresa e ela me impregnou, né? Foi importante para mim saber, e hoje a minha relação com pessoas, a minha relação com vocês, eu consigo passar isso para vocês. Ou seja, professor, então você quer dizer que a cultura da Unimed, ela é muito forte, porque você conseguiu absorver isso tudo, ainda passar para a gente, mostrar como é que funciona lá dentro, assim, essa cultura, né, organizacional? Exatamente. É uma cultura forte, fortíssima, de hospitais e clínicas, às vezes, que não tem essa cultura forte. Você vai passar por lá, amanhã você já esquece, né, como que é a empresa, mas tem grandes empresas aí de culturas muito, muito fortes, né, como essas duas que eu dei exemplo para vocês, que é a Unimed e Hermes Pardini. São culturas prevalentes que são únicas, são só deles, né? Outro pode copiar? Pode ter, pode. O problema é conseguir, né? O problema é conseguir copiar, o problema é conseguir ter, né? Eu não posso falar o nome aqui. Eu vou dar o exemplo sem falar o nome, tá? Não está nem aqui do meu lado o meu exame de sangue, não. Eu fui fazer o exame de sangue, acho que eu não sei nem se eu comentei com vocês, há umas 3 semanas atrás. Só que eu ia fazer particular. Aí eu fui em 3 laboratórios. Óbvio que um deles é o Hermes Pardini. 3 laboratórios diferentes, mas laboratório, nem laboratório de esquina, que você nunca ouviu falar, não. Laboratórios tops. Ô, gente, como é diferente. Não é questão que eu puxo saco, não. Como é diferente, sabe? Você não consegue informação, é super falado também. Você não consegue atendimento no telefone geral do call center. Você não consegue retorno, ninguém te atende nos WhatsApp dos trens. É tudo muito, muito diferente, muito em tudo, sabe? E fazem de tudo para te dar o desconto para você não fazer com o outro, sabe? Você faça com ele, assim. Mas como é diferente, assim, a cultura, a educação, a gestão, a pessoa te receber, o retorno com o cliente, a atenção com o cliente. Você liga lá no call center do Pardini, é questão de segundos, você consegue ser atendido para qualquer setor, qualquer informação. Eu tive que sair da minha casa e ir lá no lugar para eu pegar informação do jejum, porque eu não conseguia do outro lugar. Ou valores, eu não conseguia atendimento no telefone. Lá eles me ofereceram um monte de desconto, mas eu não conseguia nada. Então, é um monte de outras coisas, né? Tem que valorizar a empresa que tem essa organização? Tem. Ela é mais cara por quê? Porque essa organização toda que ela te oferece custa dinheiro. Né? Custa dinheiro. Eu prefiro até fazer num lugar mais organizado e um pouco mais caro, porque se eu tiver a oportunidade de lecionar alguma matéria técnica para vocês, eu vou falar sobre essa diferença do mercado. Porque às vezes a gente fica com aquela sangria desatada com o mais barato e nem sempre o mais barato vai ser favorável para vocês. Algumas coisas não fazem a diferença, gente. Na minha casa eu teria um monte de coisa. Vou dar um exemplo para vocês aí. Exemplo bom, tá? Vocês não rir de mim, não. Papel higiênico. Eu não abro mão de um papel bom, gente. Não abro mão de papel bom.
Outra coisa, lá no meu armário, da minha despensa da cozinha, eu vou comprar uma marca inferior. Mas o meu papel higiênico melhor, eu não abro mão. Eu acho que questões fisiológicas, né? E tudo, não vou entrar aí nos mini detalhes, mas as meninas às vezes vão entender melhor. Eu não vou abrir mão. Mas outra marca de outra coisa, outro produto, eu consigo abrir mão para equilibrar esse custo financeiro meu. Aí dá. Mas tem outras coisas aí, gente, que não dá para você abrir mão. Você vai ser lesionado, mas o paciente não sabe que vai ser lesionado, viu? Esse é que é o problema, que eu preciso dar a parte técnica para vocês entenderem que o paciente ele é lesionado sim. Aquele custo inferior está tirando algo de qualidade de você e do seu exame. Por isso que eu consigo te repassar isso aí. Eu posso falar com muita propriedade porque eu sei os bastidores e o preço de todas as coisas e de tudo. Na área de vocês, viu, gente? Então, tem a diferença sim, mas eu morro de dó do paciente porque ele não sabe, né? Ele não tem esse conhecimento, e ele também não tem que ter, né? Ele confia na empresa, né? Ele confia... Às vezes a pessoa pensa assim, para tirar sangue é tudo igual, vamos lá, vamos fazer que é tudo a mesma coisa. Mas eu já percebi isso também do Pardini, que agora estou fazendo exame quase todo dia, né? Isso daí. Eu percebi isso no Pardini, por exemplo, também. Atendimento lá é muito bom, assim, eu não tenho nada para reclamar do Pardini, o atendimento dele é excelente. As pessoas que te atendem têm um cuidado muito grande com você. Diferenciado, né? Tudo diferenciado. E eu fiz um outro exame há um tempo atrás, antes de eu descobrir que eu estava grávida, eu fiz em outro lugar, que também tem aqui perto da minha casa, e que, tipo, o atendimento da pessoa, da enfermeira que foi tirar o sangue, foi completamente diferente. Você sentiu na hora, né? Na hora. Não tem jeito. Principalmente quando eu tive que levar a Juju para tirar sangue. Tirar sangue de criança é sempre mais difícil. Uhum. Então, assim, eu peguei uma enfermeira no Pardini que ela teve tanto cuidado com a Juju, sabe? Tanto zelo, tanta coisa, assim, para tirar sangue dela, que ela tirou sangue da Júlia. A Júlia, ela nem sentiu. Eu virei para ela e falei assim, filha, tá doendo? Ela falou assim, não, mamãe, tá tudo bem. E a Júlia tinha 3 anos. Nossa! Então, assim, eu achei muito legal o cuidado que ela teve, sabe? Com a Júlia e tal. De conversar, de explicar, de mostrar, assim, vai ser só uma formiguinha, picadinha de formiguinha e tal. Eles contam praticamente até uma historinha para tirar sangue da criança, né? Eu tem achei pirulito, muito legal. acho que tem bala, né? Essas coisas assim, alguma coisa assim. E aí ela me perguntou, mamãe, posso dar bala para ela? Que ela foi super bem e tal. Eu achei muito legal, assim. E eu não tive isso no outro, né? Que eu levei a Juju. Pois como que marca? Agora vocês me contam. Na hora da peneira, será que o Pardini vai contratar qualquer um? Não. Ô, gente, mas nunca nessa vida. Não.